Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, assim diz a palavra de Deus. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora lá no versículo 11, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chegou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E lhe informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com seus bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar para que Deus fale conosco e nos abençoe. Senhor, que o Senhor fale conosco. Sabemos que a pregação é a semeadura da Tua palavra. Sabemos que o diabo quer roubar a semente, mas que nesse momento ele seja repreendido pelo Senhor, e o Senhor prepare cada coração aqui para receber essa semente como um solo bom, que dê muito fruto para a Tua glória. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Meus irmãos, você é daqueles que é perigoso você perder as coisas importantes ou de valor? Pessoas que perdem documentos, né? Pessoas que perdem passaporte. Quando eu viajo para outro país, eu fico preocupado de perder o passaporte. Eu coloco tudo numa pochete aqui em frente, com medo de primeiro você perde um passaporte, você fica preso no outro país. Mas o maior medo da gente lá em casa é de perder um dos nossos filhos. Tanto que quando eu vou sair com os meninos, a Sharon dá 1000 recomendações. Não fica no celular, não evangeliza ninguém, porque ela sabe que eu vou na praça, algum lugar passear com os meninos. Se tiver alguém ali, eu vou querer conversar para evangelizar. Fica de olho nos meninos, porque, meus irmãos, é muito triste quando a gente vê, né, aquelas crianças desaparecidas. Imagina o desespero de um pai e o seu filho desaparecer. Realmente é algo desesperador. Agora imagine o seu filho desaparecer, ele passa 2 anos,
5 anos, já teve casos, histórias de filhos que sumiram durante 20 anos. Imagina você encontrar o seu filho sumido depois de 20 anos. Você correndo para abraçar aquele filho, imagina que emoção, que momento de encontrar o seu filho que foi perdido. Meus irmãos, Lucas 15, eu costumo dizer que é o capítulo das parábolas dos achados e perdidos. A conhecida parábola do filho pródigo, que nós vamos ver que esse talvez não é um bom tema para ela, talvez é a parábola mais famosa, a parábola que mais abrange toda a teologia bíblica. Talvez das mais de 30 parábolas que Jesus contou, essa é a mais conhecida. Quem nunca ouviu a parábola que nós acabamos de ler hoje? Eu acho que todo mundo já ouviu essa parábola, já ouviu alguma pregação sobre ela. Mas nós vamos ver aqui o que aconteceu com a humanidade hoje, através dessa história. E qual que é o coração de Deus em relação àquilo que aconteceu com a humanidade. Na verdade, é um erro a gente focar no filho mais novo. Talvez o nome dado para essa parábola, o título, talvez na sua Bíblia está o filho pródigo, mas esses títulos, eles não são inspirados pelo Espírito Santo, escrito pelos evangelistas. Foram títulos que os tradutores foram dando para a Bíblia. Talvez o melhor título seria a parábola dos filhos perdidos. O contexto aqui que nós vemos, versículo 1 e 2 eu fiz questão de ler, porque Jesus, ele conversava e se aproximava dos publicanos e pecadores para ouvir eles. Publicanos eram pessoas mal vistas na sociedade. Conversar com um publicano era a mesma coisa que conversar com um corrupto, com um traficante, com uma pessoa mal vista na sociedade. E diz que as pessoas, Jesus conversava com essas pessoas, e os religiosos, fariseus e escribas, eles murmuravam, falavam assim: como assim esse recebe pecadores e conversa com eles e come com eles? Então, depois de Jesus ouvir a reclamação dos fariseus, que Jesus era aberto aos pecadores mal vistos da sociedade, Jesus conta 3 parábolas. E as 3 parábolas vai falar de coisas perdidas. Na primeira, a parábola da ovelha perdida, alguma coisa que foi perdido fora. A segunda parábola é a parábola da moeda perdida, alguma coisa que foi perdido dentro de casa. E aqui nós vemos uma história que fala de 2 perdidos, um que foi perdido fora e um que foi perdido dentro de casa. Nós vemos então que nós, meus irmãos, somos experts em nos perder. E essa parábola vai mostrar 3 coisas importantes. As 3 falam de algo de valor que foi perdido pelo seu dono, mostra uma busca incessante pelo dono daquilo que foi perdido, e mostra uma festa, mostra uma alegria quando aquilo é achado, ou aquilo que foi perdido foi achado. Nós somos experts em nos perder, mas não só coisas. Nós somos experts em perder nós mesmos. E Deus, eu diria que Ele é especialista em achar o perdido. Tanto que quando Jesus encontra Zaqueu, aquele homem que subiu na árvore, lembra em Lucas 19? Jesus, quando encontra ele, fala assim: porque eu vim buscar e salvar o perdido. Deus é expert em nos achar perdidos. Ele é o pastor da ovelha perdida que busca e encontra ela. Ele é a mulher da parábola que acende a lamparina, varre a casa toda e encontra a moeda perdida. E aqui, meus irmãos, Ele é o pai nessa parábola dos filhos perdidos. E hoje nós vamos ver que devemos obedecer a Deus com alegria, fruto de um relacionamento vivo com Ele. Basicamente, a mensagem central desse texto é: devemos viver na casa de Deus, obedecer a Deus por alegria, por prazer, fruto de um relacionamento vivo com Ele, o nosso Pai. Meus irmãos, a paternidade de Deus nos mostra que essa parábola tem um pai. Deus é pai, e Ele se revela nas Escrituras assim. Ele não se revela como mãe, quando nós ouvimos alguns pregadores ultimamente falando isso. Deus, Ele sempre se revela como pai, Jesus como filho, e Jesus como filho de Deus, Ele nos ensina uma relação perfeita com Deus Pai, uma perfeita obediência, um perfeito amor, uma perfeita relação entre Jesus e Deus. E só o cristianismo pode chamar Deus de Pai, não sei se você sabia.
Só o cristianismo bíblico, só as escrituras nos mostram que Deus é Pai. Toda religião trata Deus como um ser especial, um ser poderoso ou só Senhor. Mas só a revelação bíblica nos mostra que nós podemos chamar Deus de Pai. Tanto que a obra do Espírito Santo em nós, uma delas é nos ensinar a chamar Deus de Pai, porque nós não sabemos. O apóstolo Paulo disse isso em Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele falou o seguinte: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e o Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. O Espírito Santo, quando ele trabalha no nosso coração, é Gálatas 4, 6. Volta. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração nos ensinando a chamar Deus de Abba, que no hebraico era uma forma carinhosa de falar talvez meu papai ou paizinho. Então, quando o Espírito Santo trabalha no coração do crente, ele também nos ensina a ter um relacionamento de Deus como nosso Pai. Meus irmãos, nós vamos ver nessa história que a humanidade está perdida. A parábola tem dois filhos. Um filho, ele é expressado pela rebelião. Sabe aquele que não tem padrão moral? Que ele vai para o mundo mesmo. E o outro filho é expressado pela rejeição, onde ele procura ser aceito pelo seu pai por aquilo que ele faz. E ele se sente rejeitado, porque como ele espera que o seu pai o olhe para ele por aquilo que ele faz, ele se sente rejeitado de não ter as suas expectativas supridas. Dessa maneira, na nossa vida, talvez a figura mais importante na nossa vida é o nosso pai terreno, porque de alguma maneira Deus se materializa na nossa relação em família como o nosso pai, expressando a figura de Deus na nossa vida. E nós sabemos que isso é um problema, porque o pecado afeta muitos homens, afeta muitos pais. Alguns não são uma figura boa de masculinidade para os seus filhos, alguns são omissos, abandonam, alguns não conhecem a palavra de Deus. Então, de alguma forma, é difícil para nós nos entregarmos totalmente a uma relação com Deus como Pai, porque de alguma maneira a figura paterna em muitos foi deteriorada por um pai que não foi tão abençoado assim. Mas nós vemos que, vamos dizer hoje, que pela obra do Espírito Santo, tudo isso pode ser quebrado, porque Deus é um Pai que não falha. Meus irmãos, vamos pensar então nesse filho mais novo. Filho mais novo, eu vejo aqui ele como Adão antes da queda. Calma que eu vou te explicar, você vai entender. O filho mais novo, ele tinha tudo. Ele estava dentro da casa do seu pai. É uma parábola, mas eu quero tornar essa parábola hoje palpável, como se ela fosse real para nós. O filho mais novo tinha tudo na casa de seu pai, mas ele quis ir além, muito parecido com Adão. Adão, o primeiro homem, tinha tudo na presença de Deus, vivia uma relação viva com Deus, estava dentro da casa de Deus, mas ele quis ir além. Ele buscou alegria fora de casa. O filho mais novo, ele buscou uma independência da família. Ele pediu, se você percebeu na leitura, se você conhece a parábola, ele pediu parte da sua herança, e isso não podia se pedir porque o pai ainda estava vivo. Então ele ofende a figura do pai, ele despreza a presença do pai, e ele busca a alegria fora de casa, e ele busca uma independência da vida do seu pai, do seu Deus. Ele despreza a palavra de Deus. Seria mais ou menos aquele filho que fala assim: eu quero viver a minha vida, eu quero fazer o que eu quero. Nós vimos, como eu li no começo do texto do culto, Romanos 1, 18 a 23, mostrando a humanidade rebelada contra Deus, onde suprime a verdade, onde busca viver de acordo com o seu próprio coração. Então eu vejo o primeiro filho, o filho mais novo, mostrando a rebelião de todo homem, a rebelião da humanidade contra Deus, contra o Criador, buscando viver fora de casa, buscando viver a sua própria verdade, buscando uma independência de Deus e menosprezando assim a figura de Deus, a figura do Pai. Meus irmãos, como eu falei quando nós lemos Romanos 1, de 18 a 23,
nós somos descendentes de Adão, há um filho mais novo ainda no nosso coração. Nós estamos num processo que chama-se santificação, que é um processo da gente abandonar a rebelião do filho mais novo e abraçar a obediência de um relacionamento com Deus. Há dentro de nós um pouquinho desse filho mais novo ainda, que nesse caso seria não depender totalmente de Deus, não permanecer na casa de Deus e não obedecer a Deus por amar a Deus. Nós estamos nesse processo de abandonar essa rebelião. No nosso coração há um pouquinho desse filho mais novo ainda, ou talvez alguns aqui ainda vivem como vive esse filho mais novo, buscando viver uma independência, a sua própria vida longe da presença de Deus, buscando a sua própria verdade longe da verdade de Deus. Meus irmãos, essa parábola nos alerta. Jesus está sendo tão claro, como a gente fala para os jovens: viver longe da casa de Deus, viver a sua própria vida longe da palavra de Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim. O pecado não vai dar certo. Vocês perceberam o que aconteceu com ele? Ele gastou todo o dinheiro acabou, e daí, pela providência divina, começou a ter necessidade naquela terra. Ele foi trabalhar, ele desejava inclusive a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele acabou tudo que ele tem. Ele começou a sofrer naquele local onde ele foi. Ou seja, viver longe da presença de Deus, buscar a nossa própria independência, buscar desobedecer a palavra de Deus, vai dar ruim. O pecado terá consequências. Nenhum filho de Deus vai conseguir ser bem-sucedido, vai conseguir ser feliz, vivendo longe de Deus e em desobediência a Deus. E veja que o pecado dele é freado. Nós entendemos que tudo o que acontece é pela providência de Deus. Teve um problema de fome naquela terra pela providência de Deus, o dinheiro acabou pela providência de Deus. Deus freou o pecado dele. Esse filho foi disciplinado de alguma maneira nessa parábola, e isso é muito bom. O perigo é quando a gente vive fora da vontade de Deus, quando a gente vive desobedecendo a Deus e a gente prospera. Aí é perigoso, porque aí significa que Deus abandonou, como fala Romanos 1, o homem aos seus próprios pecados. Estão entendendo? Então, se alguém está vivendo em desobediência a Deus, fora da presença de Deus, fora buscando alegria nesse mundo, e essa pessoa prospera, essa pessoa, se olha para ela e fala assim: nossa, para tudo bem, parece que ela está mais feliz do que nós. Isso é um mau sinal. Isso significa que Deus entregou aquela pessoa aos seus próprios pecados, aos seus próprios desejos. Mas os filhos de Deus, Ele vai discipliná-los, e eles não vão se dar bem no pecado. Ele vai sofrer para que ele possa cair em si, porque Deus disciplina os seus filhos. Meus irmãos, não seja enganado. Talvez a gente pense que esse filho mais novo só se encaixa para os jovens, né? Todos, mas também para os jovens. Jovens, não seja enganado. O seu lugar é na casa de Deus. Não seja enganado. Você foi criado para se relacionar com Deus, fora de um relacionamento vivo com seu Pai, com o Criador. Tudo é fugaz, tudo é passageiro, tudo é vazio. Perceba que ele aproveitou tudo ali, entre aspas, viveu de uma maneira desenfreada, de uma maneira dissoluta, mas passou. Acabou o dinheiro. Quando acaba o dinheiro, acabou os amigos, acabou as festas. Ele estava vazio e sozinho. Portanto, jovens, adultos, todos que estão aqui, o pecado não compensa. Você foi criado para se relacionar com Deus. E se tem algo pecaminoso que você ainda está se envolvendo, você precisa se arrepender. Se você está buscando alegria fora de um relacionamento com Deus, se você busca um relacionamento amoroso para suprir a sua carência, porque a sua carência não está sendo suprida num relacionamento com Deus, isso é fugaz.
Se você está buscando uma certa independência, eu quero andar sozinho, não quero ninguém palpitando na minha vida não. Se você está pensando ou cogitando deixar a casa de Deus, sim, a igreja podemos chamar da casa de Deus. Se você está desprezando a palavra de Deus, são pecados que você precisa se arrepender, porque isso é o fruto do Adão, o filho mais novo que ainda habita no nosso coração e precisa ser deixado. Nós precisamos ansiar, como eu falei e li no começo do culto, o Salmo 84, que o salmista fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 1 e 2, o salmista está falando assim: o meu lugar é na presença de Deus, o meu lugar é na casa de Deus, a minha alma, o meu coração, a minha carne exulta pela presença de Deus. Deve ser esse desejo do nosso coração. Meus irmãos, como eu falei, talvez tenha um pouquinho do irmão mais novo ainda no seu coração. Daí você pensa assim: pastor, mas eu não estou tão vida louca assim não, porque ele estava muito doido, né? Mas talvez você não faz algumas coisas porque você não tem o dinheiro que ele tinha nas mãos. Ele recebeu uma herança, irmãos. Talvez o nosso coração anseie as mesmas coisas, a gente só não pratica porque nós não temos o dinheiro que esse menino tinha. Ele tinha uma herança nas mãos. Meus irmãos, vamos analisar agora um pouquinho o filho mais velho. Que o filho mais velho, eu falo, ele também estava perdido. A gente sempre dá ênfase no filho mais novo, né? Que saiu de casa, que gastou tudo com as festas. Mas nós percebemos nessa parábola que o filho mais velho, ele também estava perdido. E aqui há uma coisa interessante, que o filho mais novo, nós vemos que ele volta para casa arrependido. E nós não sabemos o desfecho do que aconteceu com o filho mais velho. Jesus deixa isso no suspense. Mas o filho mais velho, eu diria, como eu falei, o mais novo simboliza Adão antes da queda, que estava dentro da casa do pai e escolhe sair, quis ir além da presença de Deus. Eu chamo o filho mais velho de Adão após a queda, que tenta cobrir a sua nudez, tenta pelas suas boas obras se auto-salvar. Assim como Caim, pela oferta de Caim, tenta pelas suas próprias boas obras, tenta cumprir o pacto das obras, tenta obedecer a Deus para ser salvo e tenta obedecer a Deus para merecer alguma coisa de Deus. Ele também está totalmente errado. Ele está dentro da casa, mas ele está perdido. Nós percebemos aqui ao ler os textos que ele obedece a Deus com uma mentalidade de escravo. Ele até obedece a Deus, ele cumpre os rituais, mas ele faz tudo isso com mentalidade de escravo e não a mentalidade de filho. Percebe? Parece que ele não entendeu a graça, ele não entendeu o amor de Deus. Jesus, ao falar desse filho mais velho, ele está contando essa história para falar dos fariseus que murmuravam que Jesus se relacionava com publicanos e pecadores, que tem um senso de autojustificação, um senso de autossalvação. Eles achavam que a salvação dependia das suas obras, eles achavam que eles mereciam alguma coisa. Os fariseus, inclusive, meus irmãos, eles achavam que eles eram tão bons que eles achavam absurdo Jesus se relacionar com publicanos e pecadores. No capítulo 18, se você passar aí 2 folhas do capítulo 18, versículo 9, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Olha o que Jesus conta sobre eles em Lucas 18, 9. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. O filho mais velho, ele confiava em si mesmo. O filho mais velho se considerava justo, e por se considerar justo, porque confiava em si mesmo, diz que os fariseus, o filho mais velho, desprezava os outros. Eu digo que também o irmão mais velho pode estar no seu coração.
perigo de nós confiarmos no nosso bom comportamento, o perigo de nós confiarmos nos nossos rituais religiosos, o perigo da gente achar que é melhor do que os outros por causa de que de alguma maneira nós obedecemos à lei de Deus, porque nós aprendemos assim. E a gente percebe que ele faz tudo isso como que um serviço interesseiro. Parece que ele quer receber algo em troca. No versículo 29, ele questiona o seu pai, ele fala assim, ao responder o seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Ele é bom, hein? Nunca transgredi um mandamento seu. Percebe que ele parece que espera um reconhecimento, ele espera receber algo em troca. A gente percebe aqui uma obediência não de filho, mas uma obediência de escravo, de funcionário, que quer receber algo em troca, um serviço interesseiro. Meus irmãos, eu alerto cada um de nós. Pode ter pessoas perdidas dentro da igreja, que nunca foram para uma balada, que nunca foram para uma rave, que nunca se embebedaram, que nunca adulteraram, mas podem sim ter pessoas perdidas dentro da igreja. Esse filho vivia na casa do pai, mas aqui nós vemos que ele fala que nunca desobedeceu nenhum dos mandamentos. A gente percebe que ele estava desobedecendo 2 mandamentos: o de amar a Deus e o de amar o próximo como a si mesmo. Ele não estava feliz com a chegada do outro irmão. Como assim? Ele fala que não desobedecia nenhum dos mandamentos? Ele não está feliz com a chegada do outro irmão, tanto que ele não quer nem participar da festa, porque a festa não era para ele. Ele queria ter a primazia. Irmãos mais velhos podem atrapalhar os irmãos mais novos para voltar para a casa do pai. Ele não queria ele ali, ele não queria a festa, ele não queria alegria. Irmãos mais velhos, que talvez estão na igreja há mais tempo, que talvez foram criados numa boa doutrina e têm um bom comportamento, podem atrapalhar os irmãos mais novos a voltarem para a casa do pai. Hoje nós vivemos, meus irmãos, uma cultura que nós chamamos de cultura do cancelamento, onde pessoas, devido a algum erro que ela cometeu, elas são canceladas, são taxadas por aquele erro, elas são julgadas. Mas a igreja, ela deve ser um lugar de acolhimento. Nós não podemos expelir as pessoas, nós não podemos louvar a Deus com os nossos lábios e não ter empatia por outras pessoas, porque, meus irmãos, filhos mais novos, eles vão voltar para a casa do pai. Eles vão sempre ouvir esse Deus que está correndo para encontrá-los. Eles vão voltar para a casa do pai e eles ainda não vão ter o mesmo comportamento que talvez você que está na igreja há muito tempo tem. Eles não vão falar palavras apenas como você fala, não vão ter um bom vocabulário. Eles não vão estar como você, livres de todos os vícios. Eles ainda vão estar lutando contra alguns vícios. Alguns não vão ainda se vestir de forma modesta e adequada como convém a um cristão. Alguns, eles vão vir com maus hábitos do mundo. Alguns vão vir com trejeitos femininos, embora sendo homens. Eu estava pensando sobre isso e eu pensei se a nossa igreja estaria preparada para receber aqui uma pessoa trans que fez uma mudança de sexo, e se ela sentasse aí do seu lado, como ela seria recebida? Você abraçaria essa pessoa e falava: você é bem-vindo aqui na casa do pai? Será que nós estamos preparados para receber essas pessoas? Eu diria, meus irmãos, sim. Se ele for um filho arrependido voltando para a casa do pai, ele vai ser bem recebido. Então trate primeiro dos seus preconceitos religiosos, porque se chegar alguém aqui que fala que está arrependido, o conselho vai receber essas pessoas.
Embora ela ainda tenha trejeitos, embora ela ainda talvez tenha alguns vícios, embora ela ainda tenha maus hábitos, se Deus recebe essas pessoas arrependidas, quem somos nós para não recebê-las? E elas serão bem-vindas à mesa do Senhor, se estiverem arrependidas e querendo mudança de vida. Meus irmãos, percebem então que ambos estão perdidos. O filho mais novo, rebelde, despreza o seu pai, despreza Deus. Mas o outro filho rejeitado, ele ama a si mesmo e ele quer uma aprovação por aquilo que ele faz. Ele quer aparecer, ele quer ser visto, ele queria a festa só para ele. Mas aqui, meus irmãos, esse texto nos apresenta o coração paterno de Deus. O coração paterno de Deus é interessante que um escritor, um pastor chamado Tim Keller, ele vai falar que essa parábola, na verdade, o pródigo dessa história é Deus pródigo. Porque quem perde nessa história, quem está disposto a perder e abrir mão dessa história, é o próprio Deus. Porque Deus é que tem perdas. Nós vemos aqui uma recepção calorosa, meus irmãos. Nós vemos aqui alegria, nós vemos aqui uma busca de relacionamento restaurado, nós vemos aqui um Deus que corre. Você pode imaginar isso? Por isso o nosso tema é Deus, o Pai que corre. Nós vemos aqui o coração paterno de Deus correndo. Essa parábola expressa a figura de Deus, sim. Ele é o pai dessa parábola, um Deus que corre para encontrar filhos perdidos que foram achados. Assim como eu usei a ilustração da introdução, imagina você perder o seu filho e encontrá-lo depois de 20 anos. Você vai correr os 100 metros em menos de 9 segundos, que é o recorde mundial do atletismo. Nós vemos aqui um Deus que corre, uma recepção calorosa. Ele veste a melhor roupa naquele filho, simbolizando a cobertura do pecado, cobrindo a nudez dele com a graça do Pai. Nós vemos aqui ele recebendo um anel, simbolizando a restituição da sua posição. Nós vemos aqui ele recebendo sandálias, ou seja, mostrando que ele não é escravo, embora ele pensou que ia ser recebido como um escravo, porque só filhos usavam as sandálias. Deus está falando para ele: eu te recebo, eu te perdoo, eu te restauro, você é meu filho, pode voltar para a casa do Pai. Músicas e danças. Tanto que o que mais incomodou o filho mais velho foi a festa. Músicas e danças. Achei interessante um filósofo ateu chamado Nietzsche. Ele certa vez disse o seguinte, ateu, ele disse: eu só creria num Deus que soubesse dançar. Porque ele não leu a parábola que nós acabamos de ler. Um Deus que dança. O filho mais velho também não sabia que o seu pai sabia dançar, talvez. Nunca desfrutou desse relacionamento. Sua obediência provavelmente era mecânica, sem relacionamento. Nunca obedeceu ao pai por amor ao seu pai. O filho mais velho também estava perdido. De acordo com o que nós lemos, Salmo 84, Gálatas 4:6, o maior desejo, meus irmãos, do nosso coração é encontrar o coração paterno de Deus e buscar alegria em Deus e não em coisas ou pessoas, que é idolatria. Nosso coração, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, regenera o nosso coração, o nosso maior anseio é encontrar o nosso Pai e ser abraçado por Ele, recebido por Ele. Se isso não aconteceu com você, você precisa buscar por esse encontro. Se a igreja é um peso para você, se você vem aqui amarrado porque tem que vir, talvez você não teve esse encontro paterno com Deus Pai. Mas eu quero falar ainda de um outro irmão mais velho. Eu quero falar agora de Jesus. O verdadeiro irmão mais velho dessa parábola, diferente desse irmão mais velho, é Jesus. Como eu falei, essa parábola está claro. O filho mais velho simboliza os publicanos e pecadores. O filho mais velho simboliza os fariseus e escribas. Mas há um irmão mais velho, meus irmãos, que é diferente desse irmão mais velho.
A Bíblia retrata Jesus como o verdadeiro Israel, sabia? Jesus, ele não é apenas o segundo Adão, que cumpriu tudo que o primeiro Adão falhou. A Bíblia mostra também que Jesus, ele é o verdadeiro Israel, que o povo de Deus, Israel, falhou. Jesus é o verdadeiro irmão mais velho, que foi atrás da ovelha perdida na primeira parábola. Ele é o pastor que busca a ovelha perdida. Jesus, ele sempre obedeceu ao Pai por amor e relacionamento, diferente desse irmão mais velho. Jesus, ele sofreu o dano do irmão mais novo, eu e você que saiu de casa. Ele sofreu o dano, recebendo o nosso pecado naquela cruz. Jesus, ele é a melhor roupa que o Pai poderia nos vestir, que cobre o nosso pecado. Assim como Jacó se cobriu de Esaú para receber a bênção do Pai. Jesus é o verdadeiro herdeiro, o verdadeiro filho, que através dele, ele nos faz também filhos e co-herdeiros com o Pai. Jesus é o perfeito irmão mais velho. Uma vez dentro de casa, a gente vai aprendendo agora com Jesus, com Ele, através dele e junto com os outros irmãos, a sermos filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, Deus Pai chama você para casa. O seu lugar é na casa de Deus. O seu lugar é num relacionamento vivo com Deus, não como escravo, mas como filhos, que obedece, que ama, por amor, não por medo ou para receber alguma coisa em troca. Você precisa hoje então se arrepender ou da sua rebeldia ou da sua rejeição. A gente percebe que o filho mais novo se arrepende, porque no versículo 18, olha o que ele diz. Versículo 18: vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. Perceba que ele reconhece o seu pecado e ele volta arrependido para a casa do Pai. Portanto, meus irmãos, eu não sei com qual dos irmãos você se identificou mais hoje, ou talvez com os dois. O que Deus tem para falar para nós hoje: arrependa-se e volte para a casa do Pai. Obedeça a Deus, sim, continue obedecendo, mas por amor e relacionamento a Deus, o nosso Pai. E nunca que no seu coração venha tentar sair da presença dEle, porque fora da presença de Deus tudo é fugaz, tudo é vazio, e você vai se dar mal. E ainda bem que você se dê mal. Deus é Pai que corre, mas Ele só corre ao encontro de pecadores arrependidos. Então essa noite, venha rebelde. Essa noite, venha rejeitado. Há um lugar nessa mesa do Pai para você. Oremos.